Todo mundo sabe que o Brasil é um dos gigantes da agropecuária mundial. É soja, milho, cana, alimentos. A gente é sempre um dos top 3 dos principais produtos produzidos aí na agropecuária de todo o mundo. E, aliás, é por isso que o Brasil é um país tão estratégico para o planeta nesse novo século. Mas e o trigo? Por que a gente não ouve falar muito do trigo, da nossa produção interna de trigo? A verdade é que tem um motivo bem simples para isso. A gente depende muito do mercado internacional do trigo. A gente importa mais ou menos metade do trigo que a gente consome internamente. A gente produz pouco. E é por isso que quanto mais caro o dólar, mais caro o pãozinho também na mesa do trabalhador brasileiro. Mas olha, se liga, a tecnologia brasileira já está começando a mudar isso. Olha que coisa boa. Fica aqui que eu vou te explicar direitinho o que está acontecendo e lá no final do vídeo eu vou explicar também o que a situação da guerra da Rússia contra a Ucrânia tem a ver com tudo isso, tá? Aliás, se você gosta dos meus vídeos, gosta de se manter bem atualizado, ativa aqui o sininho, me segue, se inscreve aqui no meu canal, curte também meu vídeo, porque aí o YouTube vai entender e vai sempre te mostrar quando aparecer vídeo novo meu, para você sempre estar assistindo e se mantendo bem informado, tá bom? Mas vamos lá. Bem, mas como eu tinha dito, o Brasil importa hoje praticamente metade do trigo que consome. E assim, quando a gente vai comparar com outros produtos que a gente importa muito, só perde do petróleo, na verdade. E isso se dá porque o trigo é um produto fotossensível, ou seja, só dá para plantar bem na zona temperada, ou seja, no Brasil, na região sul. E eu disse era no passado porque a Embrapa conseguiu desenvolver um novo cultivar do trigo que ele consegue se adaptar ao clima do Brasil central, o clima tropical, um clima, aliás, de grande parte do território nacional. E esse trigo, além de se adaptar bem a essa região do Brasil, ele consegue ser mais produtivo e o tempo de vida, né, o tempo de produção desse trigo mais curto também. Tanto é que o município de Cristalina, em Goiás, bateu pelo terceiro ano seguido o recorde de produtividade global do trigo. E isso é um baita exemplo do que a gente consegue fazer com conhecimento técnico e tecnologia. Até porque, além de Goiás, a gente tem muitas áreas de cerrado para explorar. A gente tem, por exemplo, o Cerrado Nordestino, por exemplo. O Ceará vem se destacando muito na produção de trigo nos últimos 3 anos. E até na região norte. Roraima também é cerrado. Então, Roraima vem prosperando muito na produção própria de trigo também. Mas olha, quando eu falo de cerrado, eu não falo de destruir o bioma do cerrado. Isso a gente é contra, óbvio. Eu falo da unidade paisagística do cerrado, ou seja, daquela área de clima tropical, do Brasil central, de solo laterizado. Aliás, se liga aqui no que o pesquisador da Embrapa, Júlio Albrecht, falou agora esse ano sobre essa nova marcha para o centro-oeste em cima da produção do trigo no Brasil. Temos no Cerrado 204 milhões de hectares e podemos explorar sem derrubar árvores, só cultivando em regiões degradadas. A Embrapa sempre acreditou no trigo nessa região. Temos condições de chegar à autossuficiência e até mesmo à exportação de trigo em menos de 10 anos. E tomara que dê certo, porque deixar de importar por si só é uma coisa maravilhosa, né? Pãozinho mais barato na mesa do brasileiro. Ainda mais porque os nossos exemplares de trigo estão sendo mais eficientes do que grande parte dos trigos produzidos aí no resto do mundo. Aliás, outra grande vantagem é a produção espalhada pelo Brasil, porque até hoje a produção do trigo está mais ou menos 80% concentrada lá na região sul. E o Brasil é um país gigantesco. Imagina a distância que esse trigo lá do sul tem que percorrer para chegar em Roraima, ou no Acre, ou aqui em Pernambuco. É muito longe. Então, essa produção mais pulverizada é uma vantagem imensa para os moradores das diversas regiões do Brasil, ainda mais levando em consideração que a gente não tem uma infraestrutura apropriada para fazer esse transporte para os 4 cantos do Brasil. Mas o que o Júlio Albrecht falou é ainda mais espetacular, porque ele disse que a Embrapa prevê que dentro de 10 anos o Brasil se torne exportador de trigo. Então, olha, se hoje a gente importa mais ou menos metade do trigo que a gente consome e dentro de 10 anos a gente vai passar a exportar, isso significa que a nossa produção aumentará muito. E esse aumento da produção vai, obviamente, significar um aumento muito grande da geração de empregos e renda em nosso território e, ao mesmo tempo,
ao nos tornarmos exportadores dessa commodity, muito dólar vai entrar no Brasil. E o dólar entrando, o real tende a se valorizar e isso traz a inflação, ou seja, o custo médio de todos os produtos do Brasil para baixo. Então tem esse componente altamente positivo para a nossa economia também. E o melhor de tudo, sem destruir biomas. Espetacular, sensacional, tem nem o que falar. Mas é claro que o governo tem que seguir o seu papel e ir fiscalizando corretamente para ver se nenhuma área protegida, nenhuma área nova de bioma vai ser degradada, e até porque lei ambiental a gente tem. Aliás, nós temos leis ambientais das mais severas de todo mundo. O que falta às vezes, aliás, na maioria das vezes, é a própria fiscalização. E uma outra vantagem do trigo, dessa variante do trigo tropical brasileiro, é que ele consegue muito bem recuperar uma lavoura, um solo, depois de uma plantação de soja, por exemplo. E, além de tudo, ele consegue crescer muito rapidamente. Em menos de 3 meses, a gente já tem a safra de trigo já pronta para ser colhida. Então, o que muitos agricultores estão fazendo? Entre uma plantação e outra de soja, plantando malha de trigo, porque além de ter uma utilização econômica daquele solo num período que anteriormente poderia até ficar parado, o trigo, além disso tudo, do fator econômico da coisa, né, o trigo repõe elementos importantes naquele solo, elementos que a soja utiliza nesse solo, e tornando aquele solo mais forte para a próxima safra, aumentando em média em 10% a produtividade da soja na próxima safra. Mas e a guerra na Ucrânia? O que tem a ver com isso? Homem, se liga. Rússia e Ucrânia produzem mais ou menos 1/3 do trigo que o mundo consome. É muita coisa. Com esses dois países em guerra, seja a Ucrânia, que está sendo infelizmente destruída pelas tropas russas, e seja a Rússia, que está enfrentando sanções econômicas, imagina o que está acontecendo hoje com o preço mundial do trigo. Mas aí você diz, mas já já a guerra vai acabar. E se Deus quiser, oremos para que isso aconteça, para que essa guerra acabe rapidamente. Mas quando a guerra acabar, como é que vão ficar os campos ucranianos de produção de trigo? Como é que vai ficar o sistema de crédito bancário que financia o agronegócio ucraniano? Como é que vai ficar o maquinário ucraniano? Como é que vai ficar a infraestrutura ucraniana? Como é que vai ficar o sistema industrial de produção de insumos para a agropecuária ucraniana? Tudo devastado, né? E a Rússia? Será que o mundo, depois dessa guerra, vai passar a mão simplesmente na cabeça da Rússia e vai aceitar novamente comprar produtos da Rússia? Ou será que eles vão preferir uma outra opção para a compra desse trigo russo? Será que essa outra opção talvez não seja o Brasil? Porque, vê só, imagina que o Brasil aumente muito a sua produção daqui para o ano que vem, que a gente tem essa capacidade. Você acha que os Estados Unidos ou a Europa vai preferir comprar trigo brasileiro ou russo? Eu acho que o nosso. Então a gente tem um vácuo aí de mercado que a gente consegue preencher com facilidade, entende? Mas é claro, para o aumento da produção do trigo não depende só do trigo. Eu sei que é uma coisa um pouco redundante que eu vou falar, mas para aumentar a produção do campo, a gente precisa de infraestrutura, de qualificação profissional, de desenvolvimento de insumos necessários. A gente precisa construir mais moinhos, né, para o beneficiamento desse trigo. Ou seja, não é só lá a ponta da lança, lá o agronegócio que vai fazer isso tudo prosperar. A gente precisa de toda essa cadeia sendo desenvolvida também ao longo desse processo e tudo caminhando junto, né? O sistema de crédito bancário, a gente precisa fechar acordos internacionais à medida que o Brasil deixar de produzir somente para o mercado interno e passar a produzir para o mercado externo também. Então, é um pouco mais complexo do que somente a produção de trigo, entende? Bom, se você ficou até aqui é porque você gostou do meu vídeo e eu espero de verdade que esse meu vídeo tenha sido muito útil para você, tenha agregado informações importantes para você, de verdade. Se você gostou, ativa aqui o sininho, se inscreve no meu canal, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Então você vai poder se manter bem informado, tá bom? Curte aqui se não curtiu até agora. E qualquer sugestão de assuntos, novos temas a trabalhar, enfim, qualquer observação ou dúvida, pergunta aqui nos comentários. Eu vou estar com o maior prazer do mundo respondendo ou produzindo novos vídeos para você, tá bom? Beijo, valeu!